remédio? Tomei anti-inflamatório, mas parei já também. Parei já. Se automedicando, povo já, meu pai. Fui no médico, aí falaram para eu não tomar um anti-inflamatório. Aí tomei. Loucura! Deus do céu, dá até medo. Moto é muito perigoso. Muito perigoso. Mas não foi a moto, professora. Foi o moço que abriu abriu a porta sem olhar o retrovisor. Foi dele. E você tava coladinha no carro, né? Passando bem pertinho, né? Porque o caminhão foi entrar na rua C. Aí, óbvio, eu cheguei um pouco mais para a direita. Entendeu? Aí, na hora, o moço abriu a porta. Aí, tá vendo? Agora eu tô com os colegas aí. Caraca. No bumbum, Vamos professora, lá. desse tamanho assim, ó. É o quê? No bumbum onde eu bati no chão, estão desse tamanho assim. Eu imagino. Vocês são doidos. Deus me livre. Prefiro carro. Professora, travou. Estão me ouvindo, não? Ah, agora voltou, tava travado. Eu tô assim mexendo, eu só consigo saber quando eu me mexo assim, ó, e tá rapidinho. Então, vamos lá. Dá continuidade, tá? Cadê o pessoal? Vou inserir mais não? Vai ser rapidinho isso aqui. Então, a enfermagem, ela vai ser, vamos fazer um diagnóstico provisório. Tá travando. Tá travando? Estão me ouvindo? Oi. Sim. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Quando eu relaxo assim, trava. Quando eu fico assim melhor, minha coluna tá doendo. Ai. Melhorou? Vê. Posso? Tá. Pode. Então, quando a gente fala de diagnóstico provisório, então, quando o paciente ele chega numa emergência, né, que ele vai fazer essa triagem aí, né, que ele é feito essa triagem, onde ele faz, leva na UPA, né, aonde ele colhe todas essas informações. Então, conforme ele vai me dizendo, né, o que está acontecendo na queixa principal, então a gente consegue, né, fazer aí mentalmente o que provável doença deve ser esse paciente. Exemplo, ele chega para mim falando que ele está com o quadro, vou falar o que o paciente ele fala, tá? Tá vomitando muito, só que aí ele tá com uma pressão, que né, que ele fala que ele tá com uma pressão na nuca, que às vezes a fonte dele aqui fica latejando muito. Que provável doença deve ser? O que eu posso relatar que esse paciente possa estar sentindo? Que possa estar tendo, na verdade? Quais os sintomas, professora? Ele começa a vomitar, tá? Eu acho que pode pegar com vocês é por conta do vômito. Começa a latejar aqui, que ele vai dizer que é a fonte dele, né? Que é a sua temporal, ele vai dizer que é a sua fonte. Começa a pulsar muito forte. Só que ele começa a me relatar que ele está com uma pressão muito forte na nuca. Seria pressão alta, professora? Boa, garota, tá? Uma pressão o quê? Alta, ele pode estar tendo o quê? Uma hipertensão. Então, conforme ele vai me sinalizando, me dando seus sinais e sintomas, automaticamente a gente consegue o quê? Fechar um diagnóstico provisório. É onde a gente entra com a sistematização de enfermagem, que ela é conhecida como SAI. Então, eu tenho, né, a coleta de dados, eu tenho o diagnóstico de enfermagem, eu tenho planejamento, eu tenho uma implementação, eu tenho uma avaliação. Então, através disso, eu consigo montar as minhas intervenções de enfermagem. O que eu posso fazer para poder estar melhorando esse paciente? Se ele ficou bem, é onde eu faço a minha avaliação, tá? Se ela foi positiva ou não. Essa avaliação, ela é de acordo com as intervenções de enfermagem. Aquilo que ele me relatou, eu absorvi. Vou fechar um diagnóstico provisório, tá? Só que aí eu preciso verificar a pressão dele, eu preciso saber o que está acontecendo com esse paciente, para realmente o quê? Eu fechar o diagnóstico, tá? Isso vocês conseguem ver um pouquinho mais à frente lá em ADM, que é a administração de enfermagem. E que provavelmente serei eu que darei para vocês aí a administração de enfermagem. Vocês Ótimo. Sério, a gente, na vida de vocês, vão chegar um pouco assim, caraca, eu não aguento mais a professora.
nesse nível, né? Acho que não. Quanto mais, melhor. Então tá bom, então. Aí vocês ficam acostumados, aí quando vai entrar do professor, vocês vão começar a chiar. Ainda tem essa parte também, né? Então vamos lá. A importância do prontuário. O paciente, o médico, o hospital e as pesquisas. O paciente é um instrumento utilizado em casos de reivindicação de direitos perante o médico, hospital e poderes públicos, tá? Então, o paciente, ele tem o direito de ver os familiares, ele tem o direito de ver o prontuário, tá? Se ele quiser reivindicar relacionado a alguma coisa que esteja errado, ele tem o direito. Por isso a importância da gente estar fazendo uma excelente evolução de enfermagem, tá? Porque a evolução de enfermagem ela é um respaldo que nós temos, né? Caso, né, vá para os poderes públicos, então a gente precisa relatar tudo e muito bem relatado. Tudo que acontecer com o paciente são as intercorrências de enfermagem, eu preciso estar relatando nesse prontuário, que a gente dá como evolução de enfermagem, o que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, tá? A importância para o diagnóstico do tratamento, o que seria isso, né? Então, assim, são exames complementares que são realizados, exame de sangue, raio-x, ultrassonografia, tomografia. Então, isso são o quê? Coisas importantes que vão me ajudar o quê? A fechar o diagnóstico desse paciente. O hospital, que é a avaliação de qualidade dos serviços prestados, faturamento, lembrando que esse faturamento está relacionado aos hospitais privados, tá? E a gente, tudo que a gente for utilizar no paciente, a gente precisa marcar lá que é um checklist, tá? Ou na folhinha de evolução mesmo, na partezinha que tem. A gente descreve lá o que foi utilizado, tá? Dados estatísticos, média de permanência e tempo de permanência. Então, vamos lá. Isso aqui, média de permanência ou tempo de permanência, é de acordo com o tratamento. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente, ele internou com uma pneumonia, tá? Logo no início, logo dá um pouquinho mais avançada, porque ele demorou aí muito aí a ir ao médico, então ele foi já no estado mais avançado. Existem medicações, quando vocês pegarem lá em farmacologia, primeira, segunda, terceira e quarta geração. Então, para cada avanço, né, vamos dizer assim, de uma da doença, a gente utiliza medicamentos mais potentes, tá? Exemplo, tá com a pneumonia já avançada, tá? Onde já tomou uma parte já do seu pulmão, e ele, o médico, ele prefere estar utilizando uma medicação de primeira geração, tá? Essa medicação de primeira geração é o que ele poderia estar utilizando logo no início da pneumonia, o qual o cabra não foi lá para o médico. Então, se ele percebe que um dos lados dos pulmões estão tomados por secreções, que é a pneumonia, ele precisa estar utilizando uma medicação o quê? Mais forte. Então, ele vai questionar o porquê que esse paciente ele ficou mais tempo internado, se logo no início da sua internação a gente conseguiu identificar que ele, né, um dos lados dos pulmões estão todos tomados de secreções, o porquê que eu estou utilizando essa medicação e não foi feita uma medicação mais forte. Então, tudo isso é identificado, tá? Quanto mais grave é a evolução da doença, mais potente acaba se utilizando as medicações. Quando não utilizado, ele permanece mais tempo, a gente quer identificar o porquê que não foi feito, tá? Pesquisa, fornecer elementos de casos diversos. Isso ocorre, né, quando são aquelas doenças que precisam-se de pesquisa, né? São doenças novas, né? Igual agora está aí o Covid-19, precisa, né, se ter mais informações sobre o Covid para poder estar se fazendo essa vacina, tá? Essa provável aí vacina. Conseguiram entender? É importante para a elaboração do prontuário o profissional terá que ter responsabilidade, consciência e letra legível, tá? Professora, Oi. sobre essa questão aí da letra legível, a gente que vai trabalhar como enfermeira no local, aí o médico passa uma receita para a gente poder estar aplicando algum medicamento no paciente. Como é que a gente fica em relação a isso? Porque Então, tem médico que só diz a causa. Isso, o médico muitas das vezes entra em letra legível. O que você vai fazer? Doutor, você pode ler aqui para mim, por favor? Ele vai ler. Mas quando eu falo de prontuário do paciente,
Essa letra legível, ela é tanto do médico quanto nossa. Então, a gente precisa ter uma letra legível relacionada a isso. Eu acho que vocês pegaram isso lá em Psicologia e Bioética, lembram? Entendi. Tá? Tá, obrigada. Nada, Chuchu. Prontuário, tá? É um conjunto de documentos que eu já falei para vocês, descritos de fórmulas padronizadas, destinado. Cada instituição, ela vai ter aí o seu prontuário diferenciado. Ainda mais se for adulto ou se for de criança, acaba tendo aí sendo diferente, tá? Destinado aos registros de assistência prestada ao cliente, desde a sua admissão até a sua alta ou seu óbito. Qual é a finalidade desse prontuário? Registrar toda a assistência prestada ao paciente, tá? Durante o seu período de internação. Documentar a vida do cliente sobre o ponto de vista clínico, facilitando o tratamento e o atual e o futuro. Então, nesse prontuário, os médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, é feita essa evolução contínua. Todos os dias é feito, durante o dia, durante a noite e assim sucessivamente. Essa evolução, né, esse ponto aí de vista clínico, ele é feito todos os dias, tá? É o que o médico, ele acha, então ele coloca lá qual foi o exame que solicitou, então ele coloca, foi feito o exame, sim, não, por quê, tá? Isso tudo é relatado e justificado, tá? Oferecer importância, subsídio à justiça para instruir no processo jurídico, por isso a importância. Não fez aquele exame, por que não fez? O que aconteceu? O paciente que se negou, na unidade não tinha, foi transferido, o que aconteceu? Então, por isso que a gente precisa estar relatando, tá? Propiciar campo de pesquisas e estudos aprimoramento dos profissionais, tanto médicos, enfermeiros e estudantes. Isso é primordial, é o que vou sinalizar para vocês, é o que está acontecendo agora com a doença do Covid. Tem alguma medicação certa para o Covid? Não. Tem vacina? Não, tá? Então, tá tudo o quê? Em aprimoramento, ainda está em fase de estudo, tá? Servir como embasamento para os médicos e enfermeiros planejarem a abordagem diagnóstica e terapêutica do cliente. Isso aí foi o que eu falei para vocês lá no início, relacionado à sistematização de enfermagem. Eu preciso coletar as informações desse meu paciente para eu poder prosseguir, para saber o que eu vou fazer, tá? Servir como forma de comunicação ao profissional envolvidos na assistência do cliente. O que é isso? É a evolução de enfermagem. Uma vez que eu esqueço de verbalizar, eu nunca na minha vida posso esquecer de fazer a minha evolução. Então, muitas das vezes eu passo o plantão e esqueço de falar algo importante para o meu colega que irá assumir esse plantão, mas no prontuário está escrito. O colega, além de eu verbalizar para ele, fazer a troca de plantão, né, finalizando para ele o que aconteceu com aquele paciente, quais foram as medidas, tá, que foram tomadas, o que é para fazer durante a noite ou durante o dia, vai estar escrito. Se eu esquecer de verbalizar, de trocar essa informação, ele justamente vai ler aonde? No prontuário do paciente. Por isso é importante a gente registrar as intercorrências, tá? Servir como fonte de informação para o enfermeiro no estabelecimento e plano de assistência ao cliente, né? É aquilo que a gente faz, tanto o técnico quanto ao enfermeiro, tá? Eu vou falar só mais um slide só, porque eu já tô vendo que vocês já estão ficando cansados. A Orimar tá quase dormindo. É minha coluna que tá doendo. Dói, né? A minha também dói a beça. Eu sei que eu tô chegando já a uma idade assim. Eu sei que você é nova, Dorimar. Mas eu digo que é a minha mesmo que tá dolorida mesmo. Estou com travesseiro para apoiar. É, a minha dói. Aham. Tá? Componentes principais de um prontuário. Formulário de admissão e internação. A admissão é aquela que ela pega lá no início da recepção e internação é o que leva lá para dentro, tá? Formulário de evolução. Quem vai evoluir? Enfermeiro, técnico, médico, fisioterapeuta, cardiologista, todas as especialidades acabam fazendo a sua própria evolução. Por quê? Muitas das vezes, os profissionais eles não estão reunidos, todo mundo ali no mesmo momento. Então, cada um ele vai no seu horário. Caso o paciente, né, ele precise de um cardiologista, de um fisioterapeuta, de um neurologista. Então, quando eles não conseguem se juntar, eles deixam o quê? Relatado. Então, o prontuário do paciente, ele acaba sendo uma forma não verbal,
tá? É um meio de uma comunicação entre os profissionais, tá? Formulário parecer especialista, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Formulário da CCIH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar. Lembra que eu sinalizei e falei isso para vocês lá no primeiro dia da aula? Qual a importância do CCIH? O que a CCIH ela faz? Fiscaliza a higienização do hospital, a lavagem das mãos. A controle de higienização das infecção, mãos, né? controle de infecção hospitalar, professor. Isso, então, tipo assim, quando ela percebe, né, que algo pode ser grandioso, né, então, que ela sabe aí a forma de contágio aí das infecções cruzadas é o quê? É o quê? São os próprios profissionais. Então, o que ela faz como medida para poder evitar essa infecção cruzada? O que tem que ser feito? O que é feito? Professora, repete de novo, por favor. Para poder evitar as infecções cruzadas, o que é feito entre um paciente e outro, entre um procedimento e outro? Higienização das mãos. A higienização das mãos. Então, a CCIH ela vem para isso, para prever e prevenir as possíveis complicações, tá? Formulário de prescrição é o médico que faz. Formulário de relatório de enfermagem é tanto a enfermeira quanto o técnico que faz essa evolução. E histórico de exame físico. Então, a gente tem uma folhinha separadinha, aonde é anotado tudo isso do paciente, tá? Vamos parar por aqui, que já são 21h34, tá? A gente continua em anotações de enfermagem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a evolução, como é que é feito, tá bom? Paramos na página 28, terminamos a página 28. Tá gravado. Gente, quero agradecer pela compreensão de vocês, tá bom? Um beijo e um queijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Parece que a nossa aula voa, cara, é impressionante. Eu não sei se é porque eu falo muito, mas parece que o negócio é assim, a velocidade da luz, tá bom? Valeu, professora. Boa noite, turma. Mais uma vez. Professora, boa Boa noite. noite. Uma vez, Peraí, ela passou rapidinho, com não a... sai agora não. Ah. Oi, prof. É porque eu preciso pegar os nomes aqui. Só quem saiu foi a Juliana, né? Sim. Um print, um sorriso. Vixe, Maria! Logo hoje! Cadê Larissa, Ronaldo, Thiago, Acabei que eu fiz Carolina? cabelo hoje. Aê! Cadê o Thiago? Thiago já lavou, o Roberto já lavou o rosto? Cadê Ronaldo? Gente, eu tô com uma espinha enorme no meu nariz aqui, tá parecendo uma cratera. Eu jantei Ô, professor, eu jantei durante a aula, não sei nem se eu tô com casquinha de feijão, que eu não escovei o dente. Eu fiz a janta. Cadê o Podem Robson? sorrir. Não? Tô aqui, professor. Robson, já deu tempo de você tirar a pomada. Eu tô apresentando não, professor. Eu não tirei nada, não. Então tá. Vamos lá. Ele não quer. Vai assim mesmo. A Larissa tá com uma espinha no rosto. Ai, tá bom. Pode? Pode. Ô, Tainara, tira a mão daqui. Que cara é essa, Tainá? 1, 2, 3, Eu tô passando mal. Foi. Gente, um beijo e fiquem com Deus, tá bom? Boa semana. Beijo, professor. Até quarta-feira, tá? Até.